O motorista de aplicativo, o Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, gente, foi atingido nas costas por um aparelho de musculação na academia que frequentava em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele teve uma lesão na coluna e pode ficar paraplégico depois do acidente, com um peso de mais de 150 quilos. O vídeo das câmeras de segurança da academia mostra o momento em que ele se lesionou. Vamos então assistir, só alertando antes, gente, que as imagens são um pouco fortes. Bom, vocês viram aí, né? O vídeo não tem áudio, claro, mas deu para ver a imagem do objeto. A gente colocou blur, né, para não identificar as pessoas que estavam ali. Há um momento em que o aparelho de musculação que ele estava utilizando ali encostado caiu na cabeça dele. Ele até caiu e as pessoas foram ajudar, enfim. O Regilânio passou por uma cirurgia mas segundo o boletim médico do hospital, ele tem menos de 1% de chance de voltar a andar. Vamos então chamar o Dr. Marcos Devanir, professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, para falar com a gente sobre esse assunto, né? Esse triste e tão lamentável acidente, né, doutora? Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Realmente, o que eu achei, como você disse, o vídeo muito impactante ali na hora do acidente, né? Você fica até difícil de ver na hora que ele cai ali, parece que já talvez sem os movimentos, né? E o pessoal precisa ajudar ele. Doutor, a lesão dele é entre a vértebra a Sim, T12, que é o fim ali da parte torácica, e o L1, que é o início da parte lombar. Bom, você pode isso. explicar muito melhor do que eu, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, disso, como que é, qual é a situação dele, quão grave é essa situação? Então, essa é uma região é, muito importante da coluna. Nós temos a que a gente chama de transição tóraco-lombar e o finalzinho da medula, que a gente chama de cone medular, está nessa região. Então, nós sabemos que a medula, né, ela vem lá de cima, ela sai do cérebro, ela vai descendo, mas ela não vai até o final, ela não vai até o sacro. A medula, ela para mais ou menos em que nível? L1. Então, é uma região ainda onde tem medula, porque dali para baixo são raízes, são só as raízes. Então, é uma região importante, né? Você vê que você tem um trauma aí nessa transição, a depender do deslocamento que o osso faz, ele pode promover uma compressão ainda na medula, ou seja, no final ali da medula, podendo trazer déficits, né? Um quadro que pode ser muito grave mesmo. É, bom, infelizmente, né? A gente está desejando todo o sucesso aí para ele, mas o Regilânio passou por uma cirurgia de estabilização da coluna vertebral. Como é que então funciona essa cirurgia e por que as chances dele voltar a andar são mínimas? Então, vamos colocar uma coisa. Primeiro, assim, nós temos a situação dele ter tido um trauma, a gente chama de trauma raquimedular. Nós temos escalas que avaliam esses riscos. Por exemplo, olha, tem menos de 1% de chance. Quando fala isso para mim, o que eu estou imaginando? Certamente, ele deve ter tido um déficit ali na ocasião do exame, né, grave em relação aos movimentos. Nós temos uma escala chamada EIJA, que é uma escala internacional para classificação desses traumas raquimedulares. Ela vai de A é quando o paciente perdeu todos os movimentos. E E é quando ele não perdeu os movimentos. Então, fala, mas ele sofreu um trauma. Pode ter sido só da parte óssea. Então, vamos imaginar o seguinte: se o problema dele fosse só o osso, essa cirurgia de estabilização resolveria. Porque você vai lá, consegue estabilizar a coluna e você resolve a situação. Você consegue trazer estabilidade de volta. O nosso problema quando é quando você traz algum comprometimento neurológico, e aí vai depender do grau. Se você traz um comprometimento total, ou seja, no momento do trauma a pessoa perde todo o movimento, a chance de voltar depois é muito pequena. Se ela perde parcialmente, ela tem mais chance de voltar. Ou se ela não perde, obviamente, ou perde muito pouco, as chances são cada vez maiores de recuperação.
Então, assim, pode ter traumas que só envolvem a parte óssea. Tudo bem, fixo. Você faz essa cirurgia de estabilização com aços de titânio, parafusos para você realinhar e a situação pode ser resolvida. No caso dele, se ele teve, além da parte óssea, que foi o que nos parece, uma lesão também da parte da medula, aí nem só a cirurgia de estabilização vai resolver, vai reverter o quadro neurológico, mas ela é mandatória para poder corrigir essa instabilidade que a fratura promove. Quer dizer, se você não for lá e fixar, o osso vai continuar solto. É como se você tivesse quebrado o que fixa a coluna, o que mantém ela íntegra. Doutor, essa região é bastante sensível, né? Toda vez a gente não pode dizer porque cada caso, obviamente, é um caso, mas quando alguém tem uma lesão nessa parte do corpo, a chance dela ter ali alguma consequência grave depois disso é grande? Então, é isso que eu estava comentando. Isso depende, óbvio, de cada caso e depende do tipo de lesão, né? Então, nós pensando nas lesões traumáticas, se ela cometer só a parte óssea, não deixa de ser um quadro complexo, mas do ponto de vista de movimentos, é muito melhor. Você tem muitas alternativas para fixação hoje. O nosso maior problema é quando esses traumas acometem as funções motoras e sensitivas. Aí a cirurgia também é feita no intuito de liberar, de dar espaço, de tentar reverter o dano, vamos dizer assim, neurológico, mas nem sempre é possível. Então, é isso que eu diria pode trazer maior ou menor grau de gravidade para esses traumas raquimedulares. Bom, quanto maior é o acometimento da medula ou das raízes no momento do trauma. Doutor, e numa situação, né, parecida como essa do Regilânio, como é que é o tratamento, a reabilitação depois disso? É. A gente tem várias etapas. Então, muitas vezes o tratamento ele começa na parte pré-hospitalar que a gente fala. Na hora que você recebe um paciente ou identifica um paciente que foi vítima de traumatismo raquimedular, óbvio que na situação dele aconteceu numa academia, mas em diversas outras situações acontece quedas de planos elevados, acidentes automobilísticos. No primeiro momento, a gente estabiliza ele numa prancha para que não tenha movimentação, uma vez que essa coluna pode estar instável, essa parte óssea, e promover mais danos ainda. Então, você estabiliza o paciente. O único movimento que ele pode fazer é em bloco. Ele chega no hospital, é feito os exames para comprovar e para identificar onde foi o local da lesão óssea e medular, né? E aí, depois que é feita essa análise, quer dizer, quantos segmentos foram prejudicados, quais segmentos foram prejudicados, é feito um tratamento voltado para isso. Então, por exemplo, no caso dele, foi feita uma estabilização. É um tratamento que visa a deixar aquela estrutura óssea que costuma ser rígida, né, associada aos ligamentos, ficou instável, quer dizer, ela ficou móvel, mais móvel do que ela deveria e por isso trouxe uma lesão. Então, o objetivo da cirurgia nesse momento então, é fixar e restaurar essa estabilidade, para que aí ele possa vir a fazer a reabilitação. A reabilitação ela vai acontecer assim, primordialmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, no primeiro ano, né? Então, para a gente dizer assim, olha, qual foi o resultado final, todo o desfecho final dele, nós vamos precisar de meses. Uma recuperação neurológica ela pode demorar meses para você saber o resultado final. Falar assim, olha, realmente o senhor Regilânio ele não vai voltar mais um determinado movimento ou uma atividade, isso pode demorar meses para se caracterizar. E aí, para isso, o trabalho dos fisioterapeutas é fundamental. É reabilitação motora, muito exercício, para poder tentar resgatar a função neurológica que não foi lesada durante o trauma. Perfeito, doutor. A gente, né, deseja todo sucesso aí para ele. A gente conversou com Marcos Sim, Devanir, professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp. Doutor, muito obrigada. Até uma próxima. imagina. Boa tarde para vocês. Boa tarde.